fazer barulho, vamos fazer barulho. Depois de reconhecermos o nosso ser como esse templo vivo do Espírito Santo, como cantou o Diego Fernandes aí pra gente. Galera, o tema do nosso programa é sobre esporte, é sobre se mexer, abrir também as portas da nossa alma para que a gente cresça na relação de intimidade com Deus. Nós estamos conversando hoje com o Gildásio Leal e com o Leonardo Bruno, que são profissionais de educação física, e daqui a pouquinho a gente tem mais conversa com eles dois. E a gente quer lembrar a todos vocês de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Você pode entrar aí no nosso Instagram, se você ainda não segue a gente, @FazendoBarulho. Entra também no nosso canal do Telegram, Família FZB, e lá você vai ter informações exclusivas. Nós somos o @FazendoBarulho em todas as redes sociais. Bateu aquela saudade do Antônio Marcos, né? Essa frase célebre era o Antônio Marcos que dizia aqui pra gente. Inclusive, um abraço, Antônio, se você estiver acompanhando a gente agora. Olha, existem diversas curiosidades quando o assunto é a Copa do Mundo deste ano. Gente, a primeira curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês com relação à edição do torneio deste ano é que está acontecendo agora em novembro, né? A gente, assim, não era tão acostumado. É a primeira vez na história que isso acontece devido às condições climáticas do Catar. Tudo para favorecer que as temperaturas mais amenas facilitem o desempenho dos jogadores e, consequentemente, do pessoal que vai lá torcer pelos seus países. Outra curiosidade é que é a primeira vez que um país árabe vai sediar a Copa do Mundo. Todas as outras edições aconteceram em países europeus, americanos ou asiáticos. E como o país que cedia a Copa automaticamente já está participando da Copa do Mundo, é a primeira vez que a seleção do Catar participa do torneio. Também é a primeira Copa do Mundo sustentável. Ao ser aprovado como país sede da Copa do Mundo deste ano, o Catar adotou uma prática de sustentabilidade na construção dos estádios que estão sediando os jogos. Isso aconteceu pela primeira vez na história. Olha aí, outra curiosidade, essa aqui, meu povo, olha aí. A seleção campeã vai receber a maior premiação da história do evento. Vai ganhar 42 milhões de dólares, equivalente a 192 milhões de reais. E a ajuda de custo das outras seleções também é a maior da história. Cada seleção ganhou 1,5 milhão de dólares, equivalente a 7 milhões de reais. 10% a mais que na última edição, que aconteceu em 2018 na Rússia. E olha, para a gente ficar ainda mais nesse clima de Copa do Mundo, a gente vai conferir um trechinho, só um trechinho para você ficar com gostinho de quero mais, da música oficial da Copa do Mundo deste ano, que reúne muitas culturas e tem esse propósito de trazer a união que o esporte e a música nos leve a sério. E para você lembrar, o tema de hoje é Em Busca do Título. E nós estamos conversando com o Gildásio Leal e o Leonardo Bruno, que são profissionais de educação física e estão dando aqui algumas dicas para a gente crescer no esporte, mas também crescer na nossa relação com Deus, desenvolver, na verdade, porque muita gente tem que começar até a desenvolver essa prática do esporte, além de crescer, né? E eu queria trazer aqui para vocês aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios, fazendo até uma comparação da nossa vida cristã com a vida de um atleta. Ele fala o seguinte: acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Aqui ele fala dessa questão da disciplina, né? Dessa busca que o atleta precisa ter para ganhar essa coroa corruptível, mas nós buscamos a santidade. E vocês dois também fazem parte de cada um de uma comunidade aqui. Obra Lumen e Face de Cristo, né? Como é que o esporte, a atividade física favorece, Gildásio, a sua busca pela santidade assim, na vida cotidiana? A disciplina que você vive no esporte também, você também é disciplinado na sua vida espiritual? Delny, é muito interessante porque eu tomo como um lema, principalmente na minha vida de atividade física, e consequentemente levei isso também para a minha caminhada, que o importante ele não é acelerar, né? O importante é eu não parar. Não posso parar. Eu tomei isso como determinação. Vão ter vezes em que eu vou necessitar caminhar mais lento, vão ter vezes que eu vou conseguir correr muito rápido, vou conseguir atingir coisas que eu não pensava em atingir, mas eu não tenho essa opção de parar.
né? Tanto na minha vida como atividade física, como na minha caminhada. Eu não tenho a opção de olhar para trás. Minha consagração, eu tomei ela como definitiva. Mesmo que eu não tenha feito os meus votos perpétuos, mas eu tenho para mim já que é para sempre. E do mesmo jeito é a minha atividade física. Eu tenho um compromisso. Eu preciso, ali naquele meu dia, mesmo começando a dar aula às 5 horas da manhã, muitas vezes tendo que ir dormir... 5 da manhã, 5 da manhã, tô de pé, já tô dando aula e ali muitas vezes tendo que ir dormir às 10h30, mas eu tenho que achar um horário para ir para a academia. Do mesmo jeito, eu tenho que achar um horário para rezar. Eu confesso para você que isso muitas vezes foi um dilema na minha vida, né? Eu ficava, poxa, mas como é que eu vou parar? Quando é que eu não tenho organização para isso? E muitas vezes eu digo que é um pouquinho a mais. É aquele pouquinho a mais que eu não estava apto a dar, que é aquele sacrifício, por exemplo, almoça e você descansa e estica as pernas ali no sofá. Sim. Aquele esticar de perna pode ser minha vida de oração ali, pode ser minha lectio divina, pode ser minha liturgia das horas, pode ser meu momento de parar, de fazer minha reflexão. Então eu não vou esticar a perna. É aquele pouquinho a mais. E eu sinto que Deus me pede isso, né? Deus não quer que eu tenha uma vida confortável. Deus quer que eu tenha uma vida ofertada. E passa por isso, né? A disciplina passa por essa oferta, por esse algo a mais. Não é me contentar com aquilo que é fácil, mas é sempre ter a certeza de que eu posso dar mais. E o Léo tá nesse caminho rumo à consagração, né? Caminhando rumo a Deus esse quiser. título de consagrado. Se Deus quiser. E aí, só comentando o que o Júlio estava falando, né? Muitas vezes na nossa vida de desportista, né? De praticante de atividade física, a gente tem que ser fiel àquela rotina. Ou seja, eu tenho que ser fiel àquele treino, eu tenho que ser fiel àquela atividade, àquele exercício. E da mesma forma a gente tem que ser na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. A gente precisa ser fiel a Deus, porque Deus também foi fiel a nós muito primeiro, né? Muito antes. Então essa fidelidade, ela acaba por perpassar desde a minha vida normal, né? O ordinário, desde a minha ordinação, do meu ordinário na minha vida de exercício físico, de trabalho, mas ela também tem que atingir e principalmente, né, deve atingir ali a minha vida espiritual, onde eu tenho que me organizar para vivenciar, para seguir os direcionamentos da minha comunidade, para seguir os direcionamentos do meu conselho e seguir o direcionamento do meu formador pessoal, justamente para que, através daí, eu tenha o meu crescimento espiritual, através daí eu seja treinado, né, para ser santo, eu seja treinado. É o meu treino, né? E aí a gente vai desenvolvendo e crescendo espiritualmente, ajudado assim, fortalecido pela vida de treino, exercício físico, e o físico ajudando o espiritual. Então é um ciclo, né? Um ajuda o outro. E a gente pode dizer que isso também favorece o fortalecimento da nossa vontade, que a gente sabe que é difícil, é desafiante manter essa fidelidade, manter essa disciplina. Por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade em ter aquele horáriozinho fixo todo dia de fazer aquela coisa. Até para mim é muito difícil também acordar cedo para fazer minha caminhada. E fala um pouquinho pra gente sobre essa questão do fortalecimento da vontade, né, que existe na prática do esporte. Delny, quando a gente pensa em ser humano, quando a gente pensa em mim, em você, em todos nós, e a gente olha assim, fazer uma comparação, né, bem racional mesmo, a gente olha para um animal, para um cachorro, para um gato, a gente sabe o que é que grita de diferente entre eu e ele, né? Eu tenho vontade, eu escolho, né? E eu preciso escolher sempre aquilo que é necessário. Eu não vou dizer para você que é a coisa mais fácil do mundo, que é como um pó de pilim-pim-pim, que quando você vai ali, você faz e tudo mais mesmo, pronto, né? tô disposto. Não vou dizer pra você, não é. Sim. Né? Mas eu me apoio em muitos motivos. Eu me apoio hoje na minha família, acordar, olhar pro lado, ver minha esposa, ver meu futuro filho, ver que eu preciso me gastar por eles. Né? E eu me apoio nesses motivos. São coisas que me fazem dar o meu melhor. Né? Eu não olho pro que eu tenho que fazer, mas por quem eu estou fazendo. Cara, isso é muito legal, porque dá um objetivo para a prática do esporte, né? Dá um objetivo para que você consiga chegar em outros lugares com aquela prática, né? O Léo também queria falar um pouquinho sobre isso, né, Léo? Dessa dinâmica da vontade. Era o que eu ia comentar, justamente o Ju terminou e você também complementou. Qual o primeiro passo para eu sair dessa minha mornidão, dessa minha preguiça, para começar a prática do exercício físico? É impor um objetivo. Você que está nos acompanhando, para começar a sua vida de oração, para começar a sua caminhada na sua comunidade, você está aí impondo o seu objetivo final. Qual é? A santidade, né? Como tomara que seja, né? Pessoal, estamos aqui para isso. Tem que ser, viu? Estamos aqui para isso. Mas dentro do meu exercício físico, eu também tenho que colocar um objetivo final. Seja qual for, seja perder peso, seja ser uma pessoa melhor, seja diminuir as dores, seja regenerar o meu joelho. Botar meu joelho né? em forma, né? Exatamente. Então eu tenho que ter esse objetivo final. É isso que vai me levar
a alcançar justamente essa força a mais, essa sair de si, esse derramamento e despojamento de vou deixar minha preguiça de lado e vou lá. Vou deixar minha preguiça de lado e vou batalhar, vou à guerra, vou à luta, como diz São Paulo, né? Vou correr, mas não apenas como uma praticante de exercício físico, eu não vou correr apenas pelas coroas corruptíveis, mas pelas coroas incorruptíveis, já glorificando a Deus no meu exercício físico. Afinal, o corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, tem que cuidar Tem também. como tratar de qualquer forma o nosso Exatamente, corpo, né? Nós somos um só. E às vezes o corpo, a gente tem aquela preguiça básica de levantar, de fazer uma atividade. Não, e hoje, gente, o mundo ele traz muitas facilidades para nós. É cada vez maior, assim, a comodidade, o acesso às tecnologias. Não, eu fico sentada, é tudo tão remoto, né? Que passos, né? Você falando um pouco sobre isso, Léo, que passos a gente pode ir dando, né? Queria que vocês aprofundassem isso também, para a gente lutar contra essa preguicinha que entra aí e tantas outras concupiscências também que vão entrando, muitas vezes até vícios e pecados que estão atrelados à nossa carne. Que passos a gente pode ir dando para ir vencendo essa preguicinha que bate nessa hora? Eu acho que o grande aliado de vencer essa preguiça, né, essas dificuldades que aparecem no nosso caminho, é criar um hábito, uma rotina. A gente precisa criar uma rotina, né? Eu tomei isso muito forte na minha vida quando eu me determinei a fazer triatlo. Eu começava a dar aula muito cedo e então eu tinha que acordar mais cedo ainda para treinar. Então o que é que eu fazia? Eu sabia que eu ia acordar no modo bem letárgico, né? Assim, com sono e tal, não sabia como é que ia ser zumbi. Então eu ia facilitar a minha vida. Eu já dormia, eu já deixava meu tênis do lado da cama, já deixava minha roupa pronta, já deixava minha comida pré-feita, meu pré-treino pré-feito. Então já facilitava. Não tinha que fazer grandes coisas, era só acordar, olhar pro tênis, vestir e pronto, foi. E eu acho que isso também me ajudou muito a ser fiel dentro dessa prática, né? A diminuir um pouco esse diálogo com a preguiça. Então, encurtar o caminho, os atalhos que vão aparecer. Cria essa rotina, cria um hábito. E tudo é maleável, tudo você consegue ajustar ali. Não precisa você também, sabe, Del, uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes a gente quer seguir as coisas ao pé da letra, como tá ali prescrito, né? Porque a minha dieta é desse jeito, 100 gramas, 200 gramas, mas você talvez não esteja preparado para seguir desse jeito. Você talvez não esteja ainda apto a seguir, começar um treino às 4 da manhã, começa às 4h30, às 4h20, diminui um pouco esse tempo de treino, mas começa, cria esse hábito, cria essa rotina, e eu tenho certeza que essa preguiça, você vai perceber, ela já não vai fazer mais parte. Pois é, criar um hábito é muito importante. Inclusive, eu tô criando o hábito de não conversar comigo na hora de acordar. Tipo assim, é tipo aquele, não escute a tentação, não dialogue, não, vá logo, né? A gente pode até fazer também esse link com a nossa vida espiritual. Não escute as tentações do inimigo, não, que aparecem, as facilidades que aparecem. Escolha aquele caminho mais exigente, que é o caminho da cruz de Cristo, né? E uma dica que uma pessoa me deu para vencer a preguiça também foi não pensar. Acorda e não pensa, já sai da cama logo, não fica ali não, fica calculando se eu for me levantar e não sei o que, fazer outra coisa. Aí tu desiste, tu não vai mais. E que sensação boa que dá quando a gente levanta da cama, quando a gente se coloca nesse ritmo, né? Dá um prazer, dá uma realização até pra gente mesmo, como pessoa, né? É muito feliz você ter um objetivo e cumprir com aquele objetivo. Cara, é fantástico. E não é só por um tique na agenda, né? Mas é porque, poxa, eu venci. Essa corrida eu venci. Venci a mim mesmo, né? E é um dos prazeres do exercício físico, né? Justamente a gente ter essa percepção de ter um objetivo, seja acordar... eu não vou estar tão baixo 4 horas da manhã, mas eu vou chutar ali um horário natural ali, 6 horas. E muitas vezes a gente faz isso que tu disse, né, Delny? De chegar e falar, não vou dormir mais aqui. Se eu dormir mais 15 minutinhos, eu consigo encurtar meu banho, engolir o café da manhã, sendo que muitas vezes a gente está ali nos boicotando, né? E a gente não ter esse boicote vai nos dar um prazer muito grande no final, porque a gente vai ter o nosso objetivo mais perto, ou vai ter concluído o objetivo naquele dia específico, né? Então exatamente. É importantíssimo. E a gente também pode perceber que o esporte, a atividade física, favorecem também a nossa vida espiritual. A gente pode colher dessa prática, né? Uma coisa alimenta a outra, até como o Léo falou, se não me engano, né? Que é como se fosse um ciclo, um vai alimentando o outro. E agora eu queria trazer pra gente aqui o testemunho da Amabile Coester. A Amabile, ela foi jogadora de vôlei profissional, jogou pelo SESI, esteve aqui no nosso programa, deu um testemunho, né? Hoje ela é missionária na comunidade Shalom. Na época que ela veio aqui no nosso programa, ela morava aqui em Fortaleza, em missão, estava no primeiro ano de missão dela, e agora ela está morando em Natal, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre
como os valores que ela aprendeu no esporte favorecem também a perseverança dela e a caminhada de fé. Vamos conferir. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Amábel, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Santa Catarina. Hoje sou membro discípula da comunidade católica Shalom e estou atualmente na missão de Natal. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema para mim que é muito caro, na verdade, né? Porque eu era jogadora de vôlei profissional. Com 18 anos eu comecei a jogar em São Caetano do Sul e depois joguei no SESI e joguei também na seleção Sub-23. E eu vim falar um pouquinho para vocês o que a vida do atleta, a vida no esporte, ela favorece na nossa vida espiritual, na nossa vivência com Deus, na vivência com carisma, né? E um dos primeiros pontos que eu queria falar para vocês é sobre a determinada determinação. Essa determinada determinação que diz Santa Teresa d'Ávila. Eu vejo que a determinação que eu vivia no voleibol, ela hoje favorece muito na vivência espiritual. Queria citar também aqui a passagem de 1 Coríntios, que vai nos falar, 1 Coríntios 9, 25. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Eu percebo que essa determinada determinação, ela me ajuda muito adiante das lutas, adiante dos sacrifícios, diante dos cansaços próprios da vida missionária, da vida cristã, a estar determinada a viver uma vida de santidade, a não desistir facilmente, a ultrapassar também muitos limites, os próprios limites, né? Não ficar à mercê das limitações, mas ultrapassá-las, a viver essa determinada determinação em busca da coroa incorruptível. Um segundo ponto também que eu queria falar é sobre a disciplina no ordinário. Eu vivia muito a minha disciplina diante dos treinos, jogos, horários, até a própria alimentação. E a disciplina diante hoje, né, da vivência do carisma, diante dos horários que nós devemos cumprir, né, como comunidade, na parte da manhã, na parte da tarde, apostólico, o trabalho. Essa disciplina de estar sempre atento e sempre com agilidade, né, diante da vida própria. E a terceira coisa é sobre a obediência. A obediência que eu tinha, obviamente, né, ao meu treinador, ao supervisor. Essa obediência de sempre estar submisso ao que ele falava, às direções que ele dava durante os jogos, né, as táticas, aquilo que ele pedia. E o nosso ouvido, né, que escuta, ele obedece, o coração obedece. E eu percebo que isso hoje eu trago também com facilidade e favorece muito na minha vivência hoje espiritual e do carisma. É isso, espero que vocês aproveitem, espero que vocês colham frutos dessa partilha e levem para a vida de vocês. Que Deus abençoe, um grande beijo, shalom! E você pode conferir o testemunho da Amábel na íntegra, o testemunho que ela deu aqui no nosso programa no YouTube, com Shalom, a evangelização através do esporte. Vai lá e confere, porque é impressionante como Deus alcançou a vida dela por meio do esporte e ela tem esse desejo de levar também o esporte, Deus através do esporte, para as amigas dela, para as outras atletas que ela conhece. É muito legal e vale a pena, gente. Voltando aqui para os nossos convidados, eu prometi no início do programa que ia fazer perguntas sobre dicas para eles. Que dicas eles dariam para que a gente agora comece a suar a camisa, hein? Porque não adianta ficar só tendo aqui informação, a gente tem que ir para coisa prática. Afinal de contas, para quem se determina a essa vida atlética, digamos assim, a gente tem que botar a mão na massa, tem que suar mesmo, ralar. Que dicas vocês dariam pra gente sair do sedentarismo, começando pelo Léo? Bom, a primeira dica que eu daria é identificar um esporte, um exercício que você goste. Afinal, não adianta eu na minha individualidade, pensar que, vou fazer vôlei, mas talvez vôlei não seja o meu esporte favorito, seja o esporte favorito da Delny. E isso pode ser que não funcione pra mim. Então, primeira dica para você que está em casa, a primeira dica para você começar a se exercitar, começar a fazer um exercício, começar a fazer um esporte identifica o teu esporte favorito, identifica o teu exercício favorito e vai à luta. Vai à luta como? Vou pesquisar aonde é que tem, aonde é que eu posso fazer, que horas, e aí já vai colocar, como a gente estava falando aqui, né, Gil? Já vai colocando ali, na minha rotina. Eu vou colocar aqui 6 horas da tarde,
determinado exercício, academia, o vôlei, o futebol, enfim. Mas o mais importante para você hoje é identificar o que é que você gosta e ir atrás, correr atrás de onde é que você pode achar essa prática. Beleza? Essa é a primeira dica, hein? E melhor academia, esporte ao ar livre, Gildásio, também depende, assim, eu vejo de que forma flui melhor. A gente tem duas respostas, Leone, para isso, né? Se a gente vai falar de termo técnico, claro que o ambiente da academia ele é muito melhor porque ele me oferece mais material para poder exercer aquela atividade física. A gente não pode aqui também dizer com demagogia que a atividade em casa ela vai se equiparar a você estar numa academia que tem N aparelhos para você fazer aquela atividade, de termo técnico. Mas quando a gente fala de termo real, a melhor atividade física que você faz é aquela que você não falta. É aquela que você não vai deixar de fazer por hipótese alguma. Por exemplo, se eu vou me propor a fazer academia, mas eu não tenho um financeiro para pagar uma academia constantemente, vai ser possível? Não vai. E precisa entrar esse pensamento, tá? Muitas vezes a gente traça metas inalcançáveis e muitas vezes isso é um empecilho. Então o primeiro olhar que você precisa ter é o que é alcançável, o que eu posso fazer hoje. É academia? Maravilha. Academia é a melhor opção. Não é academia, é treinar em casa? Treine em casa. Investe naquilo que você tem em casa e dê o seu melhor. Pois, Léo, sobre isso. Não, eu ia comentar que justamente isso não pode ser boicote, né? Quando a gente bota metas inalcançáveis, isso acaba sendo um auto-boicote. E a gente não pode fazer com que isso seja uma rotina, uma prática normal e diária na nossa vida. Então a gente tem que realmente, como o Gil bem falou, né? Identificar aquilo ali e não se boicotar. A gente se frustra também, né? Porque, tipo, coloca uma coisa, uma meta altíssima, tu não consegue, aí quer parar. Existe um horário, a pedidos, existe um horário específico pra fazer? Tipo, de manhã é melhor fazer um funcional, ou à noite, como é? Não, de maneira muito genérica, todos nós funcionamos de uma melhor maneira e temos o melhor funcionamento pela parte da manhã. Por quê? Você tá menos, vou usar aquela mesma palavra que a gente usou, né? Menos degradado pelo seu dia. Então você vai funcionar melhor, o seu corpo está mais preparado para receber aquele incentivo que é a atividade física. Mas isso não se aplica a todos, tá? Existe um princípio no mundo da educação física chamado individualidade biológica. Cada um tem a sua individualidade. Nós somos diferentes, seres diferentes. Então eu já vi gente que se adapta a treino à noite e é maravilhoso. Eu, por exemplo, não sou um cara que funciona muito à noite. À noite eu tô ali já, bateria esgotada, eu faço atividade quando é muito necessário. Mas pra mim, parte da manhã, o horário do almoço é sempre o melhor horário. Então assim, você tem que se enxergar, saber o que é melhor pra você. Mas, de maneira geral, a parte da manhã é sempre muito bem indicada. Sei que meu tempo tá bem curtinho aqui, porque a gente tem que adorar, né, o Senhor. Com certeza não pode faltar a adoração que é o Santíssimo Sacramento. Inclusive, vocês estão convidados para estar conosco nesse momento. Estaremos aqui. Estão convidadíssimos. Eu queria fazer a seguinte pergunta. É necessário que eu tenha um profissional do meu lado? Porque muitas vezes a gente faz a atividade física sozinho, né? Eu vou fazer uma caminhada, fazer uma coisa. Eu posso fazer exercício sem ter um profissional ali do meu lado? Deone, você pode fazer, né? E isso vale a pena a gente até diferenciar o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física são todas aquele tipo de atividade que eu faço durante o dia e gasto caloria. Exercício físico existe um regimento, um direcionamento por meio de um profissional. Vou dizer que os benefícios são os mesmos? Não, não são. Porque você estando um profissional do seu lado, você diminui o risco de lesão, você aumenta a potencialidade daquela atividade que você está fazendo e sem falar que você tem uma orientação de maximizar aquele ganho que você talvez não teria sozinha, até porque nós sabemos que nós não sabemos de tudo, né? Então, acho que a ajuda do profissional ela não é luxo, ela na verdade é otimizar o seu tempo, melhorar a sua atividade, fazer ela com que dê mais resultado. Tá ótimo, muito obrigada pela contribuição de vocês. Se deixasse, a gente continuaria conversando aqui até, mas não se preocupe não, porque se você quiser tirar mais dúvidas com relação a esse assunto, os meninos aqui têm Instagram, depois eles vão dizer pra gente o Instagram que você pode entrar, tirar as dúvidas. Realmente vale muito a pena conhecer mais sobre esse assunto. O Gildásio tem muitas dicas no Instagram dele. Segura aí, que eles ainda... Melhor, deem agora rapidinho o Instagram de vocês aí pra galera que tá em casa. @LealGildásio com S. Pode chegar lá que a gente vai estar ajudando. Show. E o meu é @LeoBrunoM de Maria. LeoBrunoM. Léo Bruno M de Maria. Segura esse garoto. Segura esse garoto. Gente, seguinte. A gente vai se preparar agora para a adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós queremos interceder por você, queremos interceder pelas intenções do seu coração. Com certeza o Senhor deseja derramar muitas bênçãos sobre nós. Se você está desanimado, se você está abatido,
por alguma realidade da sua vida, ou até mesmo nesse caminho de santidade, o Senhor deseja revigorar o nosso ser, revigorar as nossas forças, tá bom? A gente vai agora para um brevíssimo intervalo, nós vamos escutar agora Mire as Estrelas, para assim, te motivar ainda mais para você não desistir da banda Rosa de Saron, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir. Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça, por aqui não há tarde demais. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez.